Olá você, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Heráclito Madeiro e promessa é dívida. Hoje nós começamos uma série de vídeos sobre gestão empresarial, sobre a dinâmica dos negócios, sobre os fluxos gerenciais, tudo isso em temáticas bem específicas como empreendedorismo, gestão de pessoas, finanças, produtividade. Serão vídeos curtos, vídeos dinâmicos, vídeos repletos de dicas para que você não erre nas suas tomadas de decisão. Tanto você como empresário, como você que está buscando uma ascensão na carreira ou até mesmo entrar no mundo dos negócios. E hoje a temática é muito bacana, mas é uma temática que para muitos é bastante conflituosa. Nós vamos falar hoje sobre recrutamento. Recrutar pessoas, atrair pessoas, convocar pessoas. E convocar pessoas para o que, Heráclito? Para uma vaga. E que vaga é essa? E aí nós vamos traçar 5 dicas muito importantes para que o recrutamento da tua empresa não se transforme numa grande dor de cabeça. E a primeira delas é a descrição do cargo. Mas antes disso eu queria só abrir um parêntese. Fazer uma descrição de cargos requer algumas prerrogativas iniciais. Primeiro, a tua empresa precisa estar em ordem, isto é, uma boa cultura organizacional, uma boa imagem, uma identidade competitiva. As pessoas precisam entender o que a tua empresa faz, como ela faz e por que faz. Segundo, essa pessoa que vai ser contratada, ela já precisa ter uma estrutura física de trabalho. E terceiro, o teu processo financeiro ou as aprovações financeiras precisam estar muito bem alinhadas. Isto é, você já tem que definir o quanto ela vai receber, os seus benefícios e as suas garantias financeiras. Senão, gente, não dá para colocar esta vaga no mercado. Ok? Então, o primeiro tópico fala exatamente sobre essa descrição. Este candidato, ele precisa ter uma lista de tarefas ou uma lista de atividades que serão executadas por este cargo. Como assim? Quando a gente coloca lá uma vaga no jornal, a gente coloca os pré-requisitos. Estes pré-requisitos são aqueles necessários, nós vamos falar sobre eles já, são aqueles necessários para atrair. Mas há também um ponto adicional que deve constar nessa oferta, que são salários, benefícios, possíveis comissões, possíveis extras e, consequentemente, as condições de trabalho. Estas condições de trabalho ou estes pontos-chave serão aqueles que identificarão a possível atração desse candidato. Por exemplo, não dá para colocar temáticas subjetivas numa oferta. Precisamos de pessoas dinâmicas, empreendedoras. Isso é algo subjetivo. Mas existe algo objetivo. Esta pessoa fará isto, isto, isto e isto. Então, o fato de você dizer que ela fará isto, isto e isto, automaticamente condiciona alguém se candidatar ou não. Não, eu não sei fazer isso. Isso aqui eu não tenho habilidade. Isso aqui eu nunca aprendi a fazer. Então ela simplesmente não se candidata, porque ela não tem perfil para aquela vaga. Ela pode ter qualificação acadêmica, mas não tem habilidade para isso. Então, nessa descrição de cargo, tudo precisa ser muito bem claro para o candidato. Segundo ponto, você precisa saber onde divulgar esta vaga. Nas suas redes sociais, no seu site, através de empresas terceirizadas, no jornal. Bom, isso precisa ficar muito bem traçado, uma rota muito bem traçada para que você não erre. E, obviamente, você demora aí 30, 40 dias e conseguir pouquíssimos candidatos. Não é porque a vaga seja ruim, é porque a vaga não foi comunicada da forma correta ou não estava nos locais corretos de divulgação. Então, preze muito por isso. Mas eu vou ter que pagar. Paciência, é um investimento. Você está querendo atrair para a tua empresa os melhores candidatos. E a gente tem que investir sim. O terceiro ponto é a análise curricular. Provavelmente, e eu tenho certeza absoluta, que você vai receber
no seu e-mail ou em loco mesmo, expresso, na sua empresa, os currículos desses candidatos. E você precisa entender de currículos. Você precisa aprender a ler currículos. E como é que eu faço isso, Heráclito? É muito simples. Se eu receber um currículo com 3, 4 páginas, esse cara está automaticamente hábil para a minha vaga. Não é isso não. Esta pessoa, ela tem que estar compatível com o número 1, com o cargo que você se propôs a oferecer. Ela tem que ter, nessa descrição de perfil, um histórico compatível com essa vaga, um histórico relacional com essa vaga. E isso também se refere ao perfil acadêmico, à experiência com relação a recursos. Então, tudo isso é uma jogada de mestre. Se não houver uma relação, se não houver uma combinação, provavelmente você vai estar captando pessoas erradas para a vaga errada. Então, analise bem os currículos. E aí vai uma dica para você que está escrevendo currículos. Vamos falar sobre esse tópico mais lá na frente, quer dizer, em outro vídeo. Mas aqui vai uma dica. Tenha 2 currículos. Um currículo específico, isto é, você vai retirar experiências profissionais que não são compatíveis com a vaga que você está querendo se candidatar. E tem um outro currículo, um currículo genérico, onde você vai colocar os principais pontos que você acha pertinente para a candidatura de alguma vaga, tá? O quarto ponto é um ponto muito importante, é a análise de mercado. Você precisa analisar o que o mercado está dizendo sobre essa vaga. Se for uma vaga comum, uma vaga que grandes empresas ou a maioria das empresas também ofertam, você precisa entender pontos como salário, como benefícios, horário de trabalho, se paga hora extra. Entenda a dinâmica deste cargo junto aos seus concorrentes, junto aos seus fornecedores, junto às empresas parceiras tuas ou próximas a você, que tenham o mesmo cargo. Veja o quanto eles estão pagando, vejam o que eles estão abrindo mão, veja as qualificações profissionais. E uma coisa que você precisa entender também é que se muita gente está ofertando o mesmo cargo que o teu, provavelmente você vai ter que atrair essas pessoas de outra forma. E você quer saber como? Você vai ter que aumentar a oferta, você vai ter que aumentar o teu salário. Tá? Por quê? Porque você quer trazer pessoas boas, capacitadas, compatíveis. E provavelmente, como todo mundo está ofertando, é de quem paga mais. Certo? Se o inverso acontecer, problema zero. Você vai ter que fazer o contrário. Diminuir a vaga, tirar determinados benefícios. Porque aí você não precisa, porque tem pouca gente ofertando e muita gente querendo trabalhar. Tá? Isso é a oferta da lei da procura, da oferta da procura. E por fim, gente, se chama, e aí um probleminha, mas isso acontece, é a famosa timeline, ou a linha do tempo. A gente não pode ofertar uma vaga para contratar daqui a 60 dias, daqui a 90 dias. Tá? Por que isso não pode acontecer? Porque o candidato, uma vez selecionado ou aprovado, depois de um processo de recrutamento, ele não pode ficar esperando 40, 50, 60 dias para ser contratado. E sabe o que vai acontecer? Beleza, contratei a pessoa ideal. Mas ela estava no outro processo seletivo. Ela estava participando de outro... ela estava tendo outra oportunidade de vaga. E aí, de repente, foi de quem chegou primeiro. Você demorou. Aquele candidato já era. Então, quando você for ofertar, quando você for colocar uma vaga no mercado, se certifique de que essa vaga, né, essa oferta vai ter uma sistemática normal de recrutamento, seleção e contratação dentro de um prazo bastante considerável, 30 dias, para que você não frustre seu candidato e depois você não se frustre, tá? Porque perdeu talvez a melhor pessoa do mundo para aquela vaga. Então, basicamente, gente, são esses 5 pontos. Se você seguir corretamente essas diretrizes, vai ser muito bacana. Só que eu quero deixar apenas uma observação. Se você tem uma empresa com mais de 10 funcionários, preste atenção.
Talvez você nem precise ofertar essa vaga lá fora. Talvez tenha um candidato pronto para assumir essa vaga. Alguém de dentro que está sonhando com essa vaga. Então, abra o olho. Abra o olho. Tem prata da casa querendo mais responsabilidades. Tem prata da casa ambicionando esta vaga. Perceba, isso não só vai motivar ela, mas toda a equipe. Tá bom? Para vocês, sucesso, grande abraço e amanhã a gente se vê.